Meu nome é Doroteia, para os íntimos, mamãe Dottie. Minha casa azul é um refúgio, cheiro de torta de maçã, música clássica. Acolho os velhinhos que o mundo esqueceu com carinho maternal. Mas não se iluda. Eu cuido de um jeito que poucos entendem. As janelas fechadas guardam segredos e o porão esconde mistérios. Eu sou a mestra, a juíza, e a violência que executo é sutil, fria e necessária para manter a ordem. Meu jardim secreto floresce intensamente porque a morte não pesa. Ela a alimenta. Como eu digo, o silêncio dos mortos nutre. Eu controlo cada destino, transformando a miséria em um ciclo perverso de paz e controle. Venha ler o meu conto, A Casa Azul e o Jardim Secreto, no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na uiclap.com e na Amazon em português, inglês, espanhol, alemão e francês. Meu conto se chama Cabeça de Helena e, confesso, é uma ironia cruel. Eu era a esposa de um gênio. Meu marido, Victor Salazar, era um neurocirurgião brilhante e ambicioso. Nossa mansão escondia no subsolo um laboratório de alta tecnologia. Victor não buscava somente curar. Ele queria desafiar a morte, usando um fluido azul cintilante que chamava de seiva. Ele estava obcecado em reverter o ponto final, mas isso tinha um preço: a sanidade das suas cobaias. Eu era a única luz na escuridão da sua ambição, mas o destino é imprevisível e cruel. Uma noite chuvosa, na estrada, e tudo mudou. O acidente me jogou, de forma chocante e inimaginável, no mundo dos experimentos de Victor. O conto é sobre o amor levado à loucura, sobre a obsessão que não aceita a perda e sobre os limites profanos que a ciência pode cruzar quando desprovida de moral. O que Victor me fez não foi um ato de salvação, mas de posse. Ele me trouxe de volta, sim, mas me transformou em algo que não deveria existir. E o preço dessa nova vida? Ele foi cobrado. Cabeça de Helena é uma descida ao abismo ético e pessoal. É uma história que vai fazer você questionar o que realmente significa estar vivo. Você encontra minha história completa no livro Contos Fantásticos do Cubo, que está disponível na uiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Eu sou Alasdair Munro e fui um dia detetive da polícia de Edimburgo. Um homem de fé inabalável, um pilar de ordem e moralidade num mundo que eu via escorregar para o caos. O meu conto, Homem de Madeira e Palha, começa com o que pensei ser um simples dever. A carta de uma mãe desesperada a implorar para que eu encontrasse a sua filha desaparecida na ilha de Islay, na Escócia. Para mim era apenas uma investigação. Para a ilha, era uma armadilha. Islay não era um lugar de crimes mundanos, mas de uma fé antiga e primitiva que rejeitava tudo o que eu representava. A sensualidade crua, a adoração pagã da vida, o desinteresse pela lei de Deus e dos homens. Eles não estavam apenas a esconder uma criança. Estavam a pavimentar o caminho para um ritual, um sacrifício que exigia um preço alto para a fertilidade da terra. Pensei que era o herói que resgataria a vítima. Mas a verdade é que eu era a vítima. A minha moralidade e a minha castidade foram postas à prova. E quando a minha fé cedeu à tentação da carne, eu me tornei o sacrifício perfeito para os seus deuses pagãos. Fui o forasteiro, o homem da lei que se corrompeu, e o meu destino foi selado no interior daquela monstruosa efígie, o homem de madeira e palha. A minha história é um aviso sobre a arrogância da ordem em face do que é selvagem e sobre o preço final da pureza quando confrontada com a escuridão. Este e outros contos que desafiam a fronteira entre o dever e o desespero estão reunidos no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível para compra em uiclap.com e na Amazon nos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol, alemão e francês. Sou Cornelius Vanderbilt, o Comodoro, e se você me conhece, sabe que meu nome é sinônimo de ambição,
e de uma vontade inquebrantável. Em mais de 7 décadas, vi esta jovem nação nascer, lutar e prosperar. Meu título de Comodoro não veio de um pai rico, mas da minha própria obstinação, que me fez quebrar monopólios no mar e depois me lançar aos trilhos, o verdadeiro sangue da América. Eu peguei a New York Central e a transformei na espinha dorsal da América, unindo o Atlântico ao Oeste Selvagem. Cidades surgiram onde antes só havia mato, tudo graças ao silvo agudo das minhas locomotivas que carregavam grãos, homens e, sobretudo, oportunidades. Eu fiz do ferro o alicerce do progresso. Eu era o nervo que movia a coluna da nação. Mas em meu conto, A Guerra do Comodoro, parte do livro Contos Fantásticos do Cubo, eu narro o exato momento em que percebi que a batalha por trilhos estava se transformando em algo maior. Sentei-me à minha mesa diante do meu globo e vi a chegada do petróleo, o ouro negro, e com ele um jovem em ascensão, John D. Rockefeller, um homem de modo simples, mas com uma mente gélida. Eu o chamei para negociar, julgando que ele, como qualquer um, precisaria dos meus trilhos. Mas Rockefeller não era um homem comum. A guerra civil havia acabado, mas uma guerra nova e silenciosa estava apenas começando. Uma batalha travada com contratos e capital, onde o petróleo de Rockefeller e o aço de Andrew Carnegie ameaçavam engolir o império de ferro que eu havia construído. Fui o primeiro titã, sim, mas sabia que, no outono da minha vida, o tabuleiro tinha novos e perigosos jogadores que haviam aprendido comigo e agora me superavam em audácia e inovação. A luta agora era pela energia que moveria o futuro. Para saber como este velho Comodoro enfrentou a nova era e qual foi o legado desta guerra de titãs, leia Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na uiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Silêncio. Vocês se apinham aí, procurando por justiça? Eu lhes digo o que é justiça. Não é aquela balança frágil e covarde, cheia de garantias para o indivíduo mole e egoísta. Justiça é vontade. É o martelo que esmaga o caos, a arma que purga o elemento doente do corpo do Estado. Eu, juiz Roland Freisler, aprendi esta verdade na lama das trincheiras, no inferno do cativeiro e na fúria de Berlim em ruínas. Meu palco não era um tribunal, era uma forca. Um teatro de humilhação onde a lei, despida de suas fantasias liberais, se revelava como a pura força do Estado. Condenei traidores, esmaguei a desordem e usei minha voz para ser o eco do meu Führer. Fui o carrasco na toga e fiz meu trabalho com uma certeza implacável. E, no entanto, a história tem ironias. Fui silenciado não por um julgamento, mas por uma bomba. Um pedaço de escombro. Mas a toga do carrasco não queimou. Ela se adaptou. Minha sombra paira sobre os tronos de justiça, onde a ideologia substitui a lei, onde o inimigo é definido pelo que pensa e não pelo que faz. O conto A Toga do Carrasco, dentro do livro Contos Fantásticos do Cubo, mostra como a vontade de ferro se forja. Vê se enxergam a verdade por trás da farsa legal. O livro Contos Fantásticos do Cubo está disponível na Uiclap e na Amazon, para que vocês contemplem a verdade nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Olá, meu nome já não importa mais. O que importa é o silêncio que sobrou e as criaturas. Eu sou o sobrevivente. Apocalipse é o nome do conto onde eu vivo. Uma vez este lugar pulsava com vida, mas a humanidade se autodestruiu no holocausto nuclear. E isso muito antes das criaturas chegarem. Elas vieram do cosmos, gigantescas, majestosas e assustadoramente melancólicas. Não lembro quando vieram. Elas vagam por aí,
corpos colossais que parecem montanhas. É difícil odiá-las. Elas não trouxeram o caos, apenas o consumaram. A verdade é que matamos uns aos outros. Perdemos a razão antes de perdermos o planeta. Eu vi o fim vir, não em um estrondo, mas em uma agonia lenta. Olho para elas, para a tristeza em seus olhos alienígenas, e penso, talvez este seja o fim que merecíamos, não com a fúria cega de nossas bombas, mas com a inevitável e estranha compaixão desses seres que, de alguma forma, parecem estar implorando para voltar para casa. Eu continuo caminhando, porque é só o que me resta fazer. A destruição está em toda parte, mas nela há a nova e amarga beleza das criaturas. Se você quiser saber mais sobre mim, sobre as criaturas e o fim deste mundo, procure por Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na Wiclap e na Amazon, nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Queridos adeptos da curiosidade, eu sou a Dama Escarlate. A minha história se desenrola no conto Babalon, presente no livro Contos Fantásticos do Cubo. Vejam como minha força distorce o ar na decadente mansão personagem em Pasadena. Eu sou o pulsar, que une o éter do laboratório com o incenso barato e o suor rançoso. Eu sou a fome que consome Jack Parsons, o brilhante cientista que calibra foguetes com a mesma precisão com que traça um pentagrama no assoalho. É minha energia, crua e visceral, que ele busca. A vontade de rasgar o véu da realidade, de manifestar o arquétipo na carne e no rito. Mas a magia, meus caros, exige um preço. E quando um gênio se abre para o abismo, é preciso cuidado com quem ele convida para ser seu escriba. A traição, afinal, é apenas mais uma forma de energia, e ela pode ser mais destrutiva do que qualquer ritual ocultista. Eu não sou uma divindade passiva, sou a faísca entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. E garanto a vocês, a explosão final não será apenas química. Você deseja sentir essa voltagem, o cheiro de ozônio e profanação? O livro Contos Fantásticos do Cubo está disponível agora na Wiclapcom e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Adquira já o seu e venha me conhecer. Sou o grande sacerdote asteca, um servidor de Tezcatlipoca, o espelho fumegante, e minha voz ressoa nos salões do poder e nas profundezas do templo. Eu o convido a se juntar à nossa corte no livro de contos, Contos Fantásticos do Cubo. No conto que me cabe, Banquete de Ossos, eu guio você pela história do escriba Necoamecatl e o banquete que jamais será esquecido. Necoamecatl, homem de intelecto e perspicácia, foi convocado para uma comunhão sagrada. Mas o que ele encontra não é apenas a honra, e sim o coração pulsante da nossa fé. Necoamecatl presencia a ascensão e queda do homem-deus, o cativo que viveu 12 luas em glória para, no fim, encontrar a lâmina de obsidiana. O escriba, cético e observador, é forçado a ver o que não se esquece, a brutalidade do sacrifício e a profanação mais íntima que acontece a portas fechadas. O banquete a que ele é forçado a comparecer não tem iguarias comuns. A carne, a vida, a própria alma do homem-deus é servida. O conto Banquete de Ossos não é sobre comer, é sobre ser consumido. É sobre a engrenagem que mói vidas e sanidade em nome do poder e dos deuses famintos. É sobre a verdade crua do nosso império. Descubra o horror que transformou Necoamecatl e veja o rosto sombrio de Tenochtitlan. O livro Contos Fantásticos do Cubo está disponível para que você se junte a nós, na Wiclap e na Amazon. Você pode ler a história de Necoamecatl e as outras lendas em português, inglês, espanhol, alemão e francês. Que os deuses o acompanhem, ou o observem de perto. Olá! Que prazer imenso poder falar um pouco sobre a minha história, ou melhor, sobre a história que me construiu. Eu sou Madalena Solis, e o meu conto, A Praça da Deusa Esquecida, está aninhado no seu livro,
Contos Fantásticos do Cubo. Eu venho de um lugar chamado Yerba Buena, uma terra de desesperança e poeira, onde a lei era a fome e a única fé era o medo. Eu era uma sobrevivente na cidade do México, sonhando com poder, com o controle. Mas o destino, ou melhor, os irmãos Hernandes, me encontraram. Eles viram em mim não apenas uma mulher, mas uma tela, uma força, uma divindade adormecida. Eles me levaram para Yerba Buena, para o palco perfeito para o terror, e me deram um nome, um trono, Catricui, a deusa asteca. A mãe. O meu conto não fala de milagres gentis. Fala sobre a fome que faz as pessoas se agarrarem à mentira mais perigosa, sobre a linha tênue entre a submissão e o fanatismo. Eu comecei com uma encenação, uma performance de poder, mas a cada olhar curvado, a cada joelho no pó, a cada sacrifício que eu ordenava, algo real nascia. O poder se tornou embriagante. As visões me consumiram. As exigências dos deuses se tornaram as minhas. A Praça da Deusa Esquecida é a história da minha ascensão e do meu reino. É a história de como a sensualidade se tornou uma arma divina, de como a violência ritualística se transformou em fé e de como a linha entre a realidade e a loucura total se dissolveu em um banho de sangue. É sobre o preço que a miséria humana paga pela falsa esperança e sobre a monstruosidade que pode florescer quando se tem poder absoluto sobre almas famintas. Se você tem a coragem de testemunhar como uma mulher se torna uma deusa de sangue e como um vilarejo se transforma em um altar macabro, minha história espera por você. O livro, Contos Fantásticos do Cubo, está disponível para compra na uiclap.com e na Amazon nos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol, alemão e francês. Venha me encontrar na escuridão de Yerba Buena. Eu sou a Totostli, a princesa de Tenochtitlan. A nobreza me chama de serpente e diz que meu poder é tão frio quanto a obsidiana. Não nego, meu palácio é mais do que paredes de pedra. É um templo onde a opulência das tapeçarias esconde algo mais, úmido. Eu convido homens, jovens, cheios de vitalidade. Eles vêm atraídos por minha beleza e meu mistério. Mas a verdadeira honra que lhes dou é torná-los parte da minha arquitetura, selados em meu abraço eterno. O aroma doce e enjoativo que exala das minhas câmaras é o segredo que nenhum incenso pode mascarar. O perfume das paredes. Mas um homem, o astuto Necuamecatl, ousou espiar a verdade. Ele registrou meus rituais, viu o horror por trás da fresta e tentou fugir. Pergunto-me, o que é mais forte? A determinação dele em expor a verdade ou a minha vontade de tê-lo na minha alvenaria? Descubra quem vence este jogo de vida e morte no conto O Perfume das Paredes, parte do livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na uiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Venha, descubra os segredos do meu palácio. Me chamo Oscar Dirlewanger. Fui a escória coroada da velha ordem. Um criminoso condenado, jogado de volta à sociedade com uma caixa de ferramentas viva. A minha brigada. Meus homens. Os rejeitados. Os assassinos. Os sádicos. Éramos a essência destilada do apodrecimento humano, oficializada por Himmler em pessoa. A Bielorrússia foi nosso laboratório. Varsóvia, a nossa coroação. Lá, na fumaça e no fogo do distrito de Vola, eu ensinei ao inferno o que é a arte da putrefação. Não era guerra, era aniquilamento. Rasgar a alma como papel, empalar o futuro e metralhar a inocência, apenas pelo prazer puro da destruição. Eu não precisava de sussurros de demônios, meus amigos. A semente já estava em mim. O conto em que participo, A Escória Coroada, no livro Contos Fantásticos do Cubo, mostra a minha chegada ao único lugar capaz de me catalogar, o inferno, e a ficha que preenchi para o próprio Lúcifer. Ele me chamou de curador de carne. E eu? Eu sorrio na minha cela de vidro, porque mesmo morto e eternamente atormentado, nem mesmo o inferno me quebrou completamente. Descubram a minha história e o horror de outros personagens no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na Uiclap e na Amazon, nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. E aí? Eu sou Jimmy. Ou melhor,
James Jong, o cara que transformou o Velho Oeste digital no meu próprio caixa eletrônico. Lá nos primórdios do Bitcoin, quando todo mundo via uma moeda de internet, eu via encanamento. E no encanamento da Silk Road, eu achei o que chamo de burrice glorificada. Uma falha de lógica que permitia ao sistema me pagar 5 vezes antes de perceber que o saldo tinha acabado. Em setembro de 2012, fiz o que parecia uma sessão de programação noturna, mas na verdade foi um assalto que me rendeu 50.000 bitcoins. Eu me tornei um fantasma no sistema, o bilionário invisível. Passei quase uma década me escondendo, usando mixers, tecendo uma teia de aranha digital e o melhor de tudo, escondendo a maior parte da fortuna dentro de uma lata de pipoca velha no armário do banheiro. Pura camuflagem pela banalidade. Aí veio o erro, a complacência. Liguei para a polícia por causa de um roubo de troco. E claro, os federais acharam o meu esconderijo genial. Sim, a lata de pipoca. A joia da coroa da minha arrogância. A minha história de fraude, gênio e idiotice monumental está no conto Jimmy, o Hacker, no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na Wiclap e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Em O Dom que Apaga, o conto que carrega o peso da minha história, vocês verão o que acontece quando a singularidade encontra o vazio. A telecinese não foi uma bênção, foi um buraco negro em minha alma. Desde o porão úmido, onde meus experimentos nasceram entre caixas, e o cheiro rançoso, até o beco escuro, onde a ordem do véu descobriu que não se deve tentar domar o indomável. A história é a mesma. Fragilidade. Eu aprendi a sentir o ponto de ruptura em tudo. A textura molecular de uma maçã, a fragilidade de um osso, a efemeridade de um coração. Cada vida que se apagou sob o comando da minha mente foi um dado anotado, uma lição aprendida sobre a mecânica fria da vida e da morte. Até Eva, a âncora que tentou me prender à humanidade, se tornou apenas mais uma equação, um clímax doloroso no meu aprendizado. Aí reside a verdade. Eu sou o monstro que a curiosidade mórbida e o poder ilimitado criaram. Minha existência é o alerta final. Há limites que jamais devem ser cruzados. Se vocês quiserem mergulhar neste abismo de poder e crueldade e nas outras realidades criadas em Contos Fantásticos do Cubo, o livro está disponível na Wiclap e na Amazon. Ele pode ser encontrado nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Olá, eu sou o profeta Gentileza. Meu nome real era José Datrino. Estou vivo nas páginas do livro Contos Fantásticos do Cubo. O meu conto, Gentileza, não fala apenas de mim. Fala de um dia em que o vazio no meu peito pegou fogo. Tudo começou com o cheiro da tragédia do grande circo norte-americano em Niterói, em 1961. O cheiro me atingiu antes que eu chegasse lá. Não foi um cheiro de fumaça, mas de cinzas, de carne humana queimando, doce e amargo, que nunca mais me largou. Aquele horror me afastou de tudo. Meu emprego, minha rotina, minha empresa, minha família. Troquei o tilintar das moedas pelo rangido do asfalto sob os pés descalços. Deixei para trás o peso de uma vida normal para carregar algo mais importante. A urgência de plantar flores em terra queimada. Minha história é o caminho de um homem que gritou a plenos pulmões: gentileza gera gentileza, no meio do caos e da pressa do Rio de Janeiro. Só para ser cuspido, insultado e chamado de louco. Quando percebi que ninguém me ouvia, usei o último resquício de força que me restava e gravei minhas palavras no cimento frio e surdo da perimetral. Em 55 pilares, usei tinta e sangue para transformar concreto em poesia. Porque o mundo não se muda com pólvora, mas com pétalas. Acredite, o amor é o único fogo que não consome. Ele nos ilumina. E essa chama, uma vez acesa, você vai querer passar adiante. Que minhas palavras continuem colorindo o concreto e que façam brotar em flores na sua alma. Se a minha mensagem tocou seu coração, saiba que esta e outras histórias do livro, Contos Fantásticos do Cubo,
estão disponíveis agora para que a semente da gentileza continue a florescer. Você pode encontrar o livro na wiclap.com e na Amazon, nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. O clarão branco amarelado engoliu a lateral do nosso Lancaster. Foi o som de tudo quebrando. Fuselagem, ossos, fé. Em segundos, o inferno estava a bordo. Fumaça quente, cheiro de querosene e, Deus me perdoe, carne queimada. Eu não pulei. Estava na porta de emergência com o ar gélido da noite me prometendo salvação. Mas, através das chamas, eu o vi. Pat, preso na torre de cauda, gritando para eu ir embora. Eu voltei para o fogo. O calor derreteu minha viseira. A dor era pura agonia. Mas a única coisa que importava era alcançar o machado. Eu bati, bati. Mas a jaula incandescente não cedeu. A morte estava em toda parte. No metal derretido, no ar ácido. No fim, não houve tempo. Fiz o que restava. Prestei continência. Um adeus silencioso e quebrado em meio ao inferno. Depois, saltei para o vazio. A lógica fria diz que não o salvei. Mas a escolha me impediu de morrer como um covarde. O conto, O Último Voo do Lancaster, fala sobre a chama que se recusa a apagar. Descubram a história completa no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na Wiclap e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Eben Byers. O nome soava como dinheiro, como poder, como excesso. Eu era o protagonista de tudo. Corridas de cavalos, champanhe, festas que acabavam com o sol. A vida era farta até que o destino me deu um chute no ombro. Um acidente estúpido que virou uma dor insuportável. Eu, o inquebrável, estava quebrando por dentro. Foi quando me ofereceram a salvação. Um frasco pequeno com um líquido verde cintilante. Raditô. Disseram que era um milagre, a nova maravilha da ciência. Bebi o primeiro gole e senti eletricidade pura. A dor sumiu. Eu me senti um deus moderno, um titã que bebia a eternidade. Um frasco virou 3. Eu queria mais, mas o milagre tinha um preço. Primeiro, meus dentes caíram, um a um, sem dor. Apenas rejeição. Depois a dor voltou, uma tortura. Meu maxilar começou a amolecer, a se dissolver. A verdade me olhou no espelho. Meu rosto estava se deformando. No final, não fui à corte. Meu advogado teve que dizer a eles que eu não podia comparecer porque minha mandíbula havia caído. Eles me chamaram de monstro radioativo. Criaram manchetes sobre o homem que brilharia até a morte. O Raditor não me deu vida. Deu-me a decomposição mais lenta e cruel que se pode imaginar. Eu bebi o veneno e me transformei em algo que nem a morte consegue apagar. Eles me selaram em um caixão de chumbo. Por quê? Porque, até hoje, no escuro absoluto, eu ainda brilho. Minha história, o homem que bebeu a morte, é apenas um dos pesadelos que você encontrará em Contos Fantásticos do Cubo. Se você tem a coragem de virar a página, o livro está disponível na Wiclap e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Eu sou Bjorg Bianchi. Sou um homem de lógica, um explorador e um fotógrafo, acostumado a ver o mundo através da lente de uma câmera Graflex. Meu conto, A Revelação, é a história de como essa lente, que prometia eternizar a vida, nos atirou para um pesadelo. Minha esposa, Olivia, nosso pequeno Jared e eu vivíamos na opulência tranquila de Bruxelas em 1927. Mas a aventura nos chamava e a vastidão inexplorada da Amazônia era o nosso destino. Levei minha câmera, claro. Eu queria registrar tudo. As orquídeas exóticas, a exuberância selvagem, a inocência do sorriso do meu filho. Tudo ia bem. A floresta era mágica, vibrante. Então, chegamos à beira daquele lago sereno coberto de vitórias régias. Um cenário perfeito. Foi ali, naquele dia, que decidi tirar a foto mais importante de todas. Jared, sorrindo sentado na pedra, com o sol da manhã. Usei o flash de magnésio. Aquele clarão branco, intenso e breve. E então, o silêncio. Em um piscar de olhos, a alegria foi substituída por um vazio ensurdecedor.
meu filho havia sumido. Simplesmente desapareceu. Ninguém encontrava explicação. A polícia, as investigações, tudo inútil. Voltamos para casa na Suécia, consumidos pela dor. Mas eu não podia aceitar. Eu tinha as fotos. E foi no meu laboratório escuro, o meu santuário, que a verdade veio à tona, revelada pelo químico e pela luz. Na última chapa, a do momento do flash, algo mais estava ali. A revelação é sobre o que a fotografia pode capturar e o que a razão não pode explicar. É a minha história e ela faz parte do livro Contos Fantásticos do Cubo. Se você gosta de enigmas que desafiam a lógica, de realidades que se dobram e de mistérios que a luz revela, este é o livro certo. Aqui. É aqui que eu, a besta, resido. Não há a ameaça do fogo estúpido de sermões. Há um nada frio e úmido, um lodo que me esmaga, onde a única chama que arde é a memória perfeita e inescapável. Fui Aleister Crowley, o homem mais perverso da Terra. Títulos vazios agora. Minha vontade estilhaçada. A verdadeira maldição não é o inferno, é a lembrança. Lembro-me de onde a podridão começou. Não em rituais, mas numa casa vitoriana asfixiante, cheirando a santidade forçada. A hipocrisia da pureza me forçou a abraçar a carne com fúria. Fiz do corpo um templo de excessos, drogas, rituais, a busca alucinada por poder. O livro da lei foi ditado. Faze o que tu queres, será o todo da lei. Uma bandeira e minha maior autoilusão. A abadia de Telema, o experimento máximo, virou um pântano de decadência, manchado pela dor e pela morte. No fim, a agulha, a escravidão química, a traição da carne. Aqui, a dúvida me rói. A voz de Aiwass era divina, ou a pressão do meu próprio ego delirante. A besta está presa na memória de sua humanidade falha. Eu sou mastigado para sempre, pela carne queimada da memória. Você quer entender a natureza dessa podridão? Quer sentir o cheiro desse lodo? Meu conto, O Homem Mais Perverso da Terra, faz parte do livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na wiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Descubra a verdade sobre o homem mais perverso da Terra. Eu era apenas um jovem guerreiro, cheio de glória e ambição, honrando os deuses com cada prisioneiro que levava ao templo maior. Vi a cidade de ouro em todo o seu esplendor, com seus canais cintilantes e templos que tocavam o céu. Eu acreditava que o sangue que derramávamos era o preço justo para manter o nosso universo em equilíbrio. Mas então, eles vieram. Eu estava lá quando os barcos dos estrangeiros surgiram no horizonte. Senti o cheiro de medo e ganância nos olhos do invasor, Hernán Cortés, e nos seus soldados. Vi a nossa grande cidade ser dividida pela traição e pelo metal frio. Assisti ao massacre no Templo Maior, onde o chão sagrado ficou manchado pelo sangue dos meus irmãos. Este conto não é apenas sobre a queda de um império. É sobre a ambivalência no coração de um guerreiro. É sobre a beleza brutal dos rituais astecas e o terror cego da conquista. E a história de como tudo daquilo que eu conhecia desmoronou em chamas e pólvora, forçando-me a tomar uma decisão final, um último ato de desafio. Eu sou Tecuani, e o meu sacrifício foi o último desesperado pulsar de uma civilização que se recusava a ser esquecida. Minha história é um lembrete de que, mesmo em meio à destruição, a coragem e a memória de um povo persistem. O livro Contos Fantásticos do Cubo está disponível em wiclap.com e na Amazon, nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Eu sou o cardeal Agostinho. Vi a fé se transformar em farsa e o sagrado virar prostíbulo. Este é o meu fardo, e esta é a história que contei em Roma Não Reza por Ele. Eu estava lá quando Otaviano, o jovem príncipe de 18 anos e olhos selvagens, se tornou o Papa João XII. O cheiro de incenso, que devia ser sagrado, tornou-se o perfume barato que tentava, em vão, encobrir a podridão que instalou-se no Palácio de Latrão.
Vi o trono de São Pedro ser tomado não por um pastor, mas por um príncipe entregue à luxúria, à simonia e à violência. Meu conto não é sobre fé, é sobre poder em sua forma mais crua. É sobre um juramento moribundo que me condenou a ser a sombra de um monstro, o cronista de uma decadência sem limites. Documentei as noites de orgia, a venda dos ofícios da igreja e a vingança brutal de um papa que amaldiçoou o próprio sínodo que ousou julgá-lo. O conto mostra como a máscara da santidade pode cair, revelando a face profana do homem, e como a justiça, quando chega, é tão escandalosa quanto o pecado que ela pune. Se você tem a coragem de testemunhar o século de ferro da igreja, esta história o espera. Roma não reza por ele, faz parte do livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na uiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Eles falam de Viena, de mármore, ouro e as melodias de Mozart e Haydn, o esplendor da civilização. Mas que engano! Por trás de toda a glória, eu ouvia o ranger dos dentes na miséria, a tosse da tísica, o cheiro de carne podre nas vielas escuras. O que eles chamavam de música era apenas um ruído superficial. Eu, Anton Sigismund Weissenbach, nasci nesse lodo, mas com orelhas que superavam as deles. Minhas orelhas não foram feitas para o homem, mas para a verdade do som. Fui eu quem caminhou nas sombras e descobriu o que jazia além do chorar e do gemer. Eu captei a vibração que não vinha do ar, mas da ausência dele. O ruído do silêncio. Não era uma canção, mas um chamado. Uma frequência pura, etérea, que só se liberta no momento exato em que a vida e o êxtase se encontram, quando a alma se desfaz da carne em um sopro final. Aquele gemido breve, aquele suspiro sibilante. Essa foi a partícula sonora que me dediquei a colecionar. Uma a uma. 33 delas. Cada uma nota, um timbre, uma vida que se tornava parte da minha orquestra de suspiros. Com essas notas de morte sublime, eu escrevi a sinfonia que faria o mundo se curvar. Uma música tão absoluta que não precisava de aplausos, não pedia nada, não ensinava nada. Ela simplesmente era. E por ser a perfeição encarnada em som, ela subjugava tudo que era humano. Muitos olharam para o meu trabalho e viram apenas o horror. Mas poucos, apenas eu, ouviram a beleza indomável. O que dizem sobre o meu destino no cadafalso de Viena? São as fábulas que contam para se sentirem seguros. Mas a minha obra-prima jamais morreu. Ela ecoa. Nos ossos, nos sonhos febris e no arrepio que surge sem motivo em meio às sinfonias mais grandiosas. Eu ainda estou lá, escutando. Se você se atreve a ouvir a história do homem que não apenas compôs, mas colecionou a perfeição sonora com o último hálito, procure pelo conto A Obra-Prima de Weissenbach, que está no livro Contos Fantásticos do Cubo. O livro está disponível na uiclap.com e na Amazon, nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Salve! Eu sou Gaius Júlio César Augustus Germânicos, mas vós, vermes, me chamais de Calígula, o Botinhas. É um prazer raro e merecido que minha vida, meus prazeres e minha divindade sejam agora registrados e estudados por mortais. Mas não vos enganeis. Este conto, o último espetáculo de Roma, que faz parte de uma coletânea curiosa chamada Contos Fantásticos do Cubo, não é uma história de Roma. É a história do observador. Um certo Titus Pomponius Bassus, um comerciante medíocre, devo dizer, perambulou pelo meu palácio. Dizia-se homem de posses, mas era apenas um espião. Ele veio para me observar, para catalogar a minha magnificência, os banquetes, o prazer com minhas irmãs, o meu cavalo em Citatus, a morte dos tolos. Ele queria ver o inferno. E pelo que li de seus registros, ele o encontrou. Ele viu a verdade, a única verdade que importa, que a vida humana é descartável e que o poder absoluto transforma o homem em Deus, ou melhor, em monstro.
Ele viu que o inferno não tem chifres nem tridente. Tem coroa, túnica e olhos que brilham ao ver o sofrimento humano. E ele estava lá, testemunhando-o. Ousais vos juntar a ele neste mergulho no abismo? O livro Contos Fantásticos do Cubo está disponível na Uiclap.com e na Amazon nos idiomas português, inglês, espanhol, alemão e francês. Vinde ver o que o vosso patético coração resiste. Vinde ver o meu reinado. Próximo, onde está o vinho? Saudações. Sou Messalina, imperatriz de Roma, símbolo de poder e beleza. E hoje deixo o mármore do Palatino para falar sobre outro império, o da imaginação. O livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 1, conquistou leitores e tornou-se top-seller na Uiclap, um triunfo digno das melhores arenas de Roma. Mas o espetáculo não termina aqui. Em breve, no primeiro trimestre de 2026, o volume 2 será revelado. 22 novas histórias, onde a glória e a decadência humanas são observadas pelos olhos eternos do cubo. E eu, Messalina, o convido a conhecer a minha própria história de poder, luxúria e perdição, escrita nas entrelinhas da história e da vaidade. Após o lançamento, Contos Fantásticos do Cubo Volume 2 estará disponível nos formatos impresso e digital, na uiclap.com e na Amazon. Venha me conhecer além das coroas e das sombras do império. Descubra o que uma imperatriz realmente deseja quando as tochas se apagam. Sou Lucrécia Borgia, já me chamaram de anjo e de demônio. E talvez eu seja ambos. No livro Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, que será lançado no primeiro trimestre de 2026, minha história será revelada sob um novo prisma. No conto Entre as Pernas da Borgia, o leitor atravessará os corredores do meu palácio e os labirintos da minha alma. Encontrará meus amantes, minhas intrigas e a paixão proibida que dediquei à minha camareira. Não espere pureza, espere verdade, desejo e poder. Após o lançamento, Contos Fantásticos do Cubo, volume 2, estará disponível na uiclap.com e na Amazon, em formatos impresso e digital. Atreva-se a me conhecer de perto.